concluindo nossa introdução ao tópico da mística do Shabat, conforme nós vamos ver a seguir nos discursos racídicos proferidos pelo Rav Shneur Zalman, mais dois últimos aspectos que cabe notar, ou devemos salientar, que também vão ser observados e vão ser enfatizados nesses ensinamentos. O Alter Rebbe nos traz de algumas fontes talmúdicas, ele explica isso de uma forma mais profunda, o significado místico, o lado que existe de dois Shabat. Nós encontramos até afirmações dos nossos sábios no Talmud: se o povo de Israel observa dois Shabbatot, o mundo está pronto para a redenção, o Mashiach já pode chegar. E aqui ele nos traz um aspecto mais profundo, de acordo com a Kabbalah, que isso significa não só observância de dois Shabbatot, duas vezes o dia do Shabbat, mas que no próprio Shabbat existem duas dimensões, existem dois níveis de santidade em relação ao Shabbat. Isso está relacionado com aquilo que nós já mencionamos anteriormente. Existe um aspecto de santidade intrínseca no Shabbat. O Shabbat por si só, independente de qualquer preparo, de qualquer participação da nossa parte, ou mesmo antes do povo de Israel existir, ou da observância do Shabbat ser prescrita na Torá, sempre desde o Gênesis, desde a criação, quando chega ao sétimo dia, o mundo está em modo Shabbat. Se durante os 6 dias da semana há um processo de desencadeamento de uma energia divina, mais oculta, limitada, etc. No sétimo dia há uma vazão, há um momento propício, adequado para uma revelação divina mais explícita, mais evidente, mais intensa. Então existe um lado de espiritualidade, de elevação no dia do Shabat que já acontece por si só, que isso é uma consequência natural da atuação divina ou da sua não atuação. De nos 6 dias Deus atuar com poder criativo e nesse sétimo dia se abster de qualquer criação. Nos 6 dias anteriores estão em evidência as criaturas e no sétimo dia não há trabalho criativo, não há criação. O que está em evidência é o Criador, uma elevação espiritual do mundo. Existe uma santidade intrínseca no Shabat por si só. Isso já causa e já provoca uma elevação de todos os mundos em termos espirituais e, consequentemente, também uma ascensão e elevação das almas de todos nós no Shabbat. Isso acontece mesmo se a pessoa não se preparou para receber o Shabbat. Mesmo Deus nos livre que a pessoa não esteja observando o Shabbat. Mas isso é algo que acontece por si só, algo que já vem de cima, algo que está presente na criação e na existência do mundo. A cada semana, quando chega o entardecer de sexta-feira, se inicia o dia sagrado do Shabat com uma revelação divina adicional, com uma santidade adicional nesse dia presente. Isso é algo que já vem de cima, algo presente por si só. Agora, além disso, ou seja, essa santidade intrínseca do Shabat, ela por si só já é capaz de trazer uma grande elevação ao mundo, uma grande elevação nas almas, na sua espiritualidade, etc. Isso imbui a pessoa de espiritualidade, a pessoa tem esse potencial especial no dia do Shabat, né? Mas toda essa kedushá, toda essa santidade do Shabat, própria, intrínseca, que já vem por si só, ainda não se constitui no objetivo final. O que Deus queria nas palavras do Gênesis, nas palavras bíblicas, na Torá, no início da criação, inclusive no parágrafo que nós recitamos no Kiddush, na santificação, no início do Shabat, Asher bara Elokim la'asot. Deus criou tudo isso para fazer. Para fazer o quê? Então explica-se que la'asot aqui significa letaken, para consertar e retificar. Deus criou o mundo de forma tal, onde ele deixou propositalmente aberturas, ou ele deixou algumas coisas
ainda, por assim dizer, incompletas. Deus podia ter criado o mundo já perfeito, só com o bem, só com espiritualidade, só com divindade revelada, mas não foi o que ele fez. Ele criou o mundo de forma tal que ele deixou espaço, laçot, para que a gente fizesse. E laçot, fazer, significa letaken, consertar e retificar aquilo que está faltando, ou aquilo que pode ter se perdido ou que está errado, não é? Então esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Deus queria que nós fôssemos co-participantes na obra da criação para nos outorgar mérito. Ele queria que nós tivéssemos esse mérito em forma de conquista nossa, que nós nos esforçássemos, nós fizéssemos, e assim nós fizéssemos justos, nos tornássemos merecedores. Então, aqui se diz, de fato, e assim os livros explicam, que nós temos o poder de atrair uma Kedushá, uma santidade mais elevada ainda. Se o Shabat já é sagrado por si só, já é intrinsecamente elevado, mas através da nossa atuação nós podemos elevar o Shabat de sobremaneira, trazer uma elevação ainda maior ou muito maior para o próprio dia do Shabat, e essa elevação maior, esse segundo Shabat, essa segunda dimensão de santidade e elevação no dia do Shabat, que é decorrente do nosso trabalho espiritual, do nosso esforço, ela é muito mais elevada, e isso significa a nossa participação em fazer o Shabat. Existe o Shabat como já é elevado e sagrado por si só, mas existe aquela dimensão que foi dada para nós de fazer e realizar, de consertar, de adicionar espiritualidade no mundo no dia do Shabat. E só concluindo, nós podemos entender a partir disso também o efeito do Shabat nos dias posteriores. É sabido do Zohar, famoso, uma afirmação do Zohar, da obra mestra da Kabbalah, que sobre o Shabat, Minei mitbarchin kul hu yomim, do Shabat recebem bênçãos todos os dias da semana. Então nós vemos que o Shabat tem um efeito tanto em relação aos dias anteriores, que nós vimos que todas as mitzvot, toda a espiritualidade que produzimos na semana anterior sofre uma elevação no dia do Shabat, e além disso, do Shabat se derivam bênçãos para toda a semana seguinte. Todo o fluxo vital em forma de bênçãos divinas, todo o fluxo de energia divina para a semana seguinte é derivado do dia do Shabat. Na linguagem do Zohar, como nós dissemos, todos os dias recebem a bênção do dia do Shabat. E aqui também nós temos um aspecto mais profundo por trás do impacto e da influência do dia do Shabat, que isso significa não apenas que o Shabat traz bênçãos para nós, para aqueles que observam, para todos os seus familiares, bênçãos em forma de saúde, de nachas dos filhos nos relacionamentos, de satisfação, bênçãos de abundância e prosperidade, etc., de sucesso, em outras palavras, em todos os empreendimentos na outra semana. Hassidut explica de uma forma mais profunda que a palavra brachá em hebraico, além de bênção, significa também atrair. Atrair algo, atrair um fluxo divino, atrair uma energia divina. Então se diz que do Shabat, já que o Shabat é um dia de maior revelação divina, desse dia nós atraímos e desencadeamos uma energia vital divina, adicional e superior, que se propaga posteriormente nos 6 dias da semana seguinte. Isso acaba trazendo mais santidade, uma amostra de santidade, da santidade do Shabat se faz presente nos dias da semana que está por vir, imbuindo a vida da pessoa mesmo, a vida do dia a dia, imbuindo ela de Kedushá, de santidade. Por isso se diz que, de fato, a finalidade, como nós já vimos isso em outras ocasiões, a finalidade da criação do ser humano, a finalidade da vinda da alma espiritual, da alma divina para esse plano terrestre. Por que a alma foi incorporada no corpo físico? Por que ela foi colocada no mundo físico e material como o nosso? Então, o Alter Rebbe já trouxe várias vezes da Kabbalah que o motivo é criar para Deus, construir para Deus uma morada no plano inferior. Em outras palavras, o nosso objetivo aqui, o objetivo da alma é atrair
a revelação divina. Deus já é onipresente, mas no mundo material terrestre, como ele se encontra hoje, a gente não percebe essa presença e atuação divina. O nosso trabalho, a nossa missão consiste em quê? Em atrair santidade para dentro do nosso mundo, revelar a Shekhinah, revelar a presença divina no nosso mundo terrestre, no nosso plano físico, de maneira tal que mesmo os dias da semana, mesmo os momentos laicos, por assim dizer, da nossa vida também estejam imbuídos de Kedushá e santidade, trazer santidade para o dia a dia, de onde nós atraímos e de onde nós desencadeamos essa santidade para atraí-la até o plano físico, terrestre, material, até os nossos negócios, nosso trabalho, nossos afazeres comerciais, etc., do dia do Shabbat. Ou seja, e aqui nós entendemos, Deus, se quisesse, poderia criar um mundo em modo Shabbat permanentemente, onde criaria seres humanos, e sabe o que? Todos os dias da semana seriam Shabbat. A gente vivenciaria a espiritualidade, não haveriam afazeres comerciais, preocupações de negócios, etc. Poderíamos estar concentrados apenas e tão somente com espiritualidade, com reza, estudo, etc. Então se pergunta por que de fato Deus não criou o mundo assim? Pelo contrário, ele criou 6 dias. 6 dias de trabalho, de labuta, de esforço, etc., ligado ao físico, ao terrestre, ao material, ao comercial, ao financeiro, e apenas um dia de Shabbat. Ele nos diz que esse é o objetivo divino. Deus queria, ele não queria que já houvesse tudo de espiritualidade, de mão beijada. Ele queria que nós produzíssemos isso, que nós trouxéssemos espiritualidade para dentro do plano material, que nós atraíssemos e desencadeássemos de revelação divina para o campo físico, para o campo terrestre. Por isso, de fato, a maioria das semanas são dias comuns, dias de trabalho. Né? Por quê? Porque o objetivo consiste nisso, de nós convertermos e transformarmos o laico, o dia comum, né? O material, o físico, transformarmos isso em sagrado, em elevado, em divino. E de onde a pessoa atrai as forças para poder santificar até mesmo a esfera material, para conseguir elevar até mesmo as coisas físicas, materiais, etc. Tudo isso a gente obtém do dia do Shabat. Então daqui nós entendemos que quando termina o Shabat, não é que acabou o Shabat, daí voltamos para o dia a dia, para os afazeres corriqueiros, as obrigações da semana. Diz, não, quando termina o Shabat, quando se encerra o Shabat, nós trazemos consigo, nós levamos conosco uma bagagem de espiritualidade elevada para distribuir em toda a semana, em todas as nossas atividades. Então, mesmo quando nós fazemos a Avdalah, que é a separação, a cerimônia de separação entre o final do Shabat e o início dos dias comuns, os dias da semana, nós, na verdade, estamos levando conosco da santidade do Shabat para permear todos os aspectos físicos, materiais, terrestres da nossa vida, fazendo com que todos eles possam ser também elevados, consagrados, vinculados a Deus. E daí então, através disso, por mérito próprio, através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa realização, nós iremos chegar na era messiânica, no mundo vindouro, aquele período onde se diz que Yom Shekulo Shabbat, que de fato todos os dias vão ser como Shabbat, o mundo vai estar no modo Shabbat permanentemente, e isso que aconteça muito em breve, também pelo mérito da nossa observância do dia sagrado do Shabbat.